Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro, e eu sou o Patrick, toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos de mais um carnaval que passou. Ouvimos a companheira Rayane Andrade, que fala do primeiro carnaval pós-pandemia, pós-Bolsonaro e a relação do carnaval com a política. Ouvimos também a companheira Gesilda Lima, que fala sobre um ano da guerra na Ucrânia. E comentamos a resolução da ONU pelo fim da guerra. Pessoal, começamos a edição de hoje do nosso podcast falando sobre ele que acabou de passar, o Carnaval 2023, que sem nenhuma dúvida não foi um carnaval qualquer. Afinal de contas, ele ocorreu depois de 2 anos sem a sua realização. Para quem não se recorda, o último carnaval tinha ocorrido em 2020. Naquele momento, já existiam casos de Covid-19 em algumas regiões do planeta, em especial na China, mas ainda não tinha-se nenhum caso no Brasil. Foi no mês seguinte, em março, que os primeiros casos ocorreram e que rapidamente, inclusive, o país entrou em lockdown. Em 2021, nós não tivemos tão pouco em 2022. O fato é que em 2023, devido ao avanço da vacinação, nós tivemos o retorno dessa que é a maior festa do mundo. E foi um carnaval e tanto, porque além de ser um carnaval que ocorreu depois dessa tragédia que foi a pandemia, que bom, não esqueçamos, ainda continua e não é impossível que casos voltem a ocorrer com maior intensidade no próximo período, também foi um carnaval que ocorreu depois do fim do governo Bolsonaro. Lá em 2020, para quem também não se recorda, o carnaval foi um espaço onde se extravasou mobilizações, palavras de ordem e muita energia dedicada a enfrentar o governo Bolsonaro. Muitas fantasias, muita denúncia. Por quê? Porque o carnaval também é muita política. Afinal de contas, é a festa do povo. E o primeiro carnaval depois do governo Bolsonaro não podia ser diferente. É por isso que a gente convidou aqui a companheira Rayane Andrade, do PT do Rio Grande do Norte, para comentar um pouquinho com a gente sobre como é que foi que ela viu esse Carnaval 2023 e a sua relação do Carnaval com a política. Bom dia, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade. Eu sou dirigente do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Norte. Sou advogada e professora. E como vocês podem ouvir, estou sofrendo os efeitos da síndrome pós-carnaval. Estamos aqui com a garganta da luta. Mas gostaria de comentar rapidinho para vocês um pouco do que vi, presenciei nesses dias de folia, né? Primeiro que é importante lembrar que nós estávamos há muito tempo afastadas dessa festa, que na verdade é um grande significado, na minha opinião, do que a gente tem mais civilizado no país, que é a ocupação da rua, a comunhão das pessoas em prol da alegria, da diversão, do extravasamento de todas as dores. Como diz o Silas, não é porque a gente vive uma tragédia que não tem que ter festa, justamente o contrário. É porque a gente vive na barbárie que a festa é tão necessária. E, falando do carnaval que eu participei, fui para Recife e foi uma coisa impressionante. Autonomamente as pessoas falavam em Lula, tinha muita coisa de Lula na rua, enfeitando os blocos, as casas. Eu, inclusive, tirei foto com o sósia do nosso presidente, que estava assim, tinha fila para tirar foto com ele. Eu acho que isso mostra muito do clima de esperança que invadiu o nosso país. E esse carnaval foi um carnaval também extremamente politizado. Eu acho que essa festa, retornar a ela, é reencontrar com aquilo que nós temos de melhor no nosso país. E é isto. Vamos embora festejar, porque infelizmente as cinzas chegam, a dor de garganta após carnaval também, mas as nossas tarefas continuam para que de fato este Partido Popular
continuem tocando samba por aí. É isto. Valeu, Rai, obrigado, companheira. Inclusive, a gente justifica que a edição de hoje também está saindo no sábado e não na sexta-feira, devido, enfim, a esta semana tumultuada que foi a semana do Carnaval. Agora, pessoal, além do Carnaval, essa semana também foi marcada por uma data muito importante. Chegamos a um ano da guerra e do conflito que ocorre na Ucrânia. E decidimos, na edição de hoje, voltar a falar do assunto, evidentemente, pela data marcante de um ano do início da guerra. E a gente começa ouvindo o companheiro Walter Pomar, que fala para a gente sobre a opinião acumulada até o momento pela tendência petista à articulação de esquerda. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Nosso tema hoje é um ano de guerra. Desde que a guerra começou, nós da tendência petista articulação de esquerda adotamos uma posição muito simples e muito clara. Nós defendemos a paz. Mas para que a paz seja possível, é preciso que a OTAN recue. Não haverá paz enquanto a OTAN operar na Ucrânia e no restante do território antigamente conhecido como leste europeu, com o objetivo de cercar e atacar a Rússia. Não é preciso ser partidário do Putin, não é preciso defender o Putin, não é preciso concordar com o Putin e não é preciso aplaudir a entrada das tropas russas em território ucraniano para constatar e reconhecer o óbvio. A OTAN, braço armado dos Estados Unidos, vem há bastante tempo armando o governo ucraniano com o objetivo de ameaçar a Federação Russa. E por isso, a defesa da paz passa pela retirada da OTAN, passa pelo recuo da OTAN. E cá entre nós, passa também por uma mudança no governo da própria Ucrânia, que sempre é preciso repetir, é um governo que, na melhor das hipóteses, concilia com forças nazifascistas. Não são forças que nós acusamos de serem nazifascistas, são forças que se autoproclamam dessa forma. A nossa posição, a posição da tendência petista articulação de esquerda, é, portanto, muito diferente. Seja daqueles que fazem a defesa in totum do que o governo Putin faz, seja daqueles que se submetem, fazem coro, se subordinam à política do governo Biden e da OTAN e do Partido da Guerra Europeu. Nós defendemos, portanto, que o governo brasileiro seja um protagonista da construção de uma saída pacífica, que inclui, repito, o recuo da OTAN. Não haverá saída pacífica sem um recuo da OTAN. Por isso, nós criticamos a posição adotada pela diplomacia brasileira na recente Assembleia Geral da ONU. O Brasil votou a favor de uma resolução apresentada originalmente por esse bloco dirigido pelos Estados Unidos e pelo Partido da Guerra. Essa resolução é absolutamente unilateral, porque mesmo que estivesse certo tudo o que ela diz acerca da ação da Rússia na Ucrânia, ela não diz nada acerca da ação da OTAN e do governo ucraniano contra a Rússia. E é óbvio que uma resolução desequilibrada não contribui para uma solução pacífica. Uma resolução desequilibrada, ela, na verdade, fortalece um lado contra outro, mesmo que esse fortalecimento seja meramente retórico. Muito melhor teria sido, do nosso ponto de vista, que o governo brasileiro tivesse se abstido ou adotado alguma outra posição nesse estilo. Repito, consideramos que foi um erro apoiar uma resolução que critica a Rússia e não fala nada sobre o que o outro lado fez e continua fazendo. Até porque, vamos falar muito explicitamente, aos Estados Unidos interessa a continuidade da guerra. Como dizem algumas pessoas, os Estados Unidos vão lutar esta guerra até que morra o último ucraniano. Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, o programa Antivírus tratará com mais detalhes desse tema da guerra. Mas para estimular o debate, sei que o Patrick lerá para vocês a íntegra da resolução aprovada na ONU e também trará para vocês a firme
mas polêmica opinião de uma militante petista que durante muitos anos morou na Rússia, a companheira Gesilda Lima. Que essas posições e outras sirvam para que os ouvintes do podcast, a partir do debate, formem sua própria opinião acerca desse evento transcendental que é a guerra. Evento que marca um antes e um depois na conjuntura mundial. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Exatamente. A gente vai ouvir, nesse momento, a opinião da companheira Gesilda Lima, que já falou conosco no podcast em outras edições, que morou na Rússia durante muitos anos, e a nosso convite volta para dar uma opinião muito importante também sobre como ela enxerga esse 1 ano da guerra na Ucrânia. Olá, companheiros e companheiras do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou Gesilda Lima, muitos de vocês já me conhecem, e estou aqui só para dar um recadinho rápido para fazer o apontamento dessa data, que queira ou não, por mais dolorosa que seja, uma data importante. Hoje faz 1 ano que a Rússia enviou suas tropas à região de Donetsk e Lugansk, a chamada região de Donbass, que todos aqui no Brasil já nos acostumamos a ouvir falar, com o intuito de dar apoio às tropas civis organizadas ali daquela região para se autodefenderem. Quero deixar claro que é uma falácia dizer que houve uma invasão da Rússia nessa data 1 ano atrás. Não, a Rússia não invadiu o território ucraniano. A Rússia levou suas tropas para a região democraticamente identificada como uma região independente, mas que a Ucrânia não quer reconhecer a sua independência. E por conta disso vem provocando um verdadeiro genocídio naquela região. Esse foi o motivo central que fez com que a Rússia levasse suas tropas em apoio àqueles povos que são majoritariamente russos. Então, em vista da matança de povos russos, a Rússia não poderia se furtar a dar apoio a essa região. É importante lembrar que, por mais que a gente fale e ouça falar que trata-se de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade, o que a gente está assistindo é que a Rússia vem sendo motivo de ataque incessante, tanto dos Estados Unidos quanto por seus aliados, os países europeus. Então, o que se vê é que a Ucrânia vem sendo usada pela OTAN, de um modo geral, para atacar a Rússia. E vem atacando de forma estúpida, matando sua própria população. E o pior de tudo, mata sua população e tenta impor a culpa ao exército russo, que na verdade vem tecendo uma batalha essencialmente para eliminar o arsenal bélico da Ucrânia, que em face de sua estratégia nazi-fascista, utiliza como salvaguarda a população civil como sendo um escudo humano para tentar se salvaguardar do ataque russo. E isso, sem dúvida alguma, é um dos pontos nevrálgicos da tentativa de defesa da Rússia, porque a Rússia não tem como alvo ataque à população civil, ao contrário, o alvo da Rússia é defender os povos russos ali existentes. Então é isso que eu gostaria de dizer e, sendo muito breve, a intenção é demarcar aqui uma posição que coloque claro que a Rússia não é o inimigo principal, a Rússia não é esse monstro que tentam pintar e tentam desenhar tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Quero também aproveitar a oportunidade para enaltecer a postura do nosso governo, o governo brasileiro, hoje liderado por Lula, nosso companheiro, que vem buscando meios e condições para construir um processo de paz negociado, e aí buscando inclusive o apoio de outros países para que consiga se construir a paz naquela região. Não dá para
diminuir o papel do nosso companheiro Lula, que não bastasse as dificuldades que vem encontrando aqui para se livrar de ataques também de mesmo cunho neonazista, que nós vimos agora recentemente aqui no Brasil, vem desempenhando esforço considerável no sentido de buscar a paz ali naquela região. No mais, é deixar aqui registrada essa data. Um grande abraço e estou aqui, caso queiram fazer contato comigo, não se privem dessa possibilidade. É só buscar contato com os nossos companheiros desse podcast, que certamente vocês me encontrarão por aqui. Um grande abraço, até mais. Valeu, Gesilda. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no podcast, companheira. E, gente, também com relação à guerra na Ucrânia, essa semana ocorreu uma reunião da ONU em que as Nações Unidas aprovaram uma resolução. E a gente vai fazer a leitura dessa resolução e em seguida um comentário. A resolução diz o seguinte, abre aspas, princípios da Carta das Nações Unidas sobre os quais se baseia uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia. A Assembleia Geral. Recordando os propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, recordando também a obrigação de todos os Estados, de acordo com o artigo 2 da Carta das Nações Unidas, de se absterem em suas relações internacionais da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra forma incompatíveis com os propósitos das Nações Unidas e resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, reafirmando que nenhuma aquisição territorial resultante da ameaça ou uso da força será reconhecida como legal, recordando suas resoluções pertinentes aprovadas na 11ª Sessão Extraordinária de Emergência e sua resolução 68-262 de 27 de março de 2014, salientando que, um ano após a invasão em grande escala da Ucrânia, a obtenção de uma paz abrangente, justa e duradoura daria uma contribuição significativa para fortalecer a paz e a segurança internacionais, recordando a ordem da Corte Internacional de Justiça de 16 de março de 2022, lamentando as terríveis consequências humanitárias e de direitos humanos da agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, incluindo os ataques contínuos à infraestrutura crítica em toda a Ucrânia, com consequências devastadoras para a população civil e expressando grande preocupação com o alto número de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças, o número de deslocamentos humanos dentro do país, de refugiados que necessitam de assistência humanitária e as violações e abusos cometidos contra crianças, observando com profunda preocupação os efeitos adversos da guerra na segurança alimentar global, energia, segurança nuclear e meio ambiente. 1. Salienta a necessidade de alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia o mais rapidamente possível, em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas. 2. Saúda e apoia fortemente os esforços do secretário-geral e dos Estados-membros para promover uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia, em conformidade com a Carta, incluindo os princípios de igualdade soberana e integridade territorial dos Estados. 3. Exorta os Estados-membros e as organizações internacionais a redobrar o seu apoio aos esforços diplomáticos destinados a alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia, em conformidade com a Carta. 4. Reafirma o seu compromisso com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia, dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, que se estendem até as suas águas territoriais. 5. Reitera a sua exigência de que a Federação da Rússia retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia, dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, e apela ao fim das hostilidades. 6. Exige que o tratamento dispensado pelas partes no conflito armado a todos os prisioneiros de guerra esteja de acordo com as disposições da Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, de 12 de agosto de 49, e do Protocolo Adicional 1 à Convenção de 49, e que pede
o intercâmbio total de prisioneiros de guerra, a libertação de todas as pessoas detidas ilegalmente e o retorno de todos os internados e civis transferidos e deportados à força, incluindo crianças. 7. Apela às partes no conflito armado a que cumpram integralmente as suas obrigações ao abrigo, ao direito humanitário internacional, a que atuem constantemente para garantir que não prejudicam a população civil ou os bens civis, garantir o acesso seguro e desimpedido da ajuda humanitária àqueles que dela necessitam e abstém-se de atacar, destruir, roubar ou inutilizar bens essenciais à sobrevivência da população civil. 8. Apela, igualmente, à cessação imediata dos ataques a infraestruturas críticas na Ucrânia e de quaisquer ataques deliberados a bens civis, incluindo residências, escolas e hospitais. 9. Salienta a necessidade de responsabilizar os crimes mais graves ao abrigo do direito internacional cometidos no território da Ucrânia, através de investigações e ações penais adequadas, imparciais e independentes a nível nacional ou internacional, e de garantir justiça a todas as vítimas e prevenir futuras crises. 10. Exorta todos os Estados-membros a cooperarem num espírito de solidariedade para lidar com as repercussões globais da guerra nas questões da segurança alimentar, energética, financeira, ambiental e nuclear. Salienta que os acordos para a paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia devem ter em conta estes fatores de consideração, de forma a que também apela aos Estados-membros para que apoiem o secretário-geral em seus esforços para lidar com essas repercussões. E 11. Decide suspender temporariamente sua 11ª sessão extraordinária de emergência e autorizar seu presidente a retomá-la quando solicitado pelos Estados-membros. Fecha aspas. Pois bem, gente, 141 países votaram a favor desta resolução. 32 países votaram contra, incluindo a Rússia. E 7 países se abstiveram, inclusive todos aqueles, fora a Rússia e o Brasil, que compõem o BRICS, ou seja, a Índia, a África do Sul e a China. A surpresa, em boa medida, ficou com o voto do Brasil, que votou favorável a essa resolução. Convenhamos, o texto que eu acabei de ler, ele simplesmente deixa de falar de coisas fundamentais. Por exemplo, ele não menciona a responsabilidade que existe por parte da OTAN, dos Estados Unidos, da União Europeia e da própria Ucrânia nos crimes cometidos. Silencia sobre isso. Mais do que isso, não menciona que é importante que a OTAN deve recuar. E o início da ofensiva russa se deu pelas ameaças da Ucrânia ingressar na OTAN. Por essa razão, tal resolução tem um endereço certo, que é reafirmar as posições belicistas dos que hoje são os países da guerra na Europa, e em especial do principal entusiasta da sua realização, que são os Estados Unidos. Não à toa, a recente visita do presidente americano Joe Biden ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De tal forma que esse voto dado pelo Brasil posiciona o país numa linha muito ruim nesse aspecto. Primeiro, por se afastar da posição da maioria dos BRICS. Em segundo, pelo um alinhamento com os Estados Unidos. A ver quais serão os desdobramentos. Afinal de contas, tem muita gente que ficou, em boa medida, entusiasmada com a posição adotada, mas não esqueçamos, a guerra continua. E para que a paz seja alcançada, que é o que todos desejam, não apenas a Rússia deve fazer alguma concessão, mas também aqueles que inicialmente provocaram e escalaram os conflitos até que a guerra tivesse início. Nesse caso, em especial, a OTAN e os Estados Unidos. E dito isso, a gente encerra a edição de hoje do nosso podcast, convidando todas e todos nessa semana pós-carnaval, onde para muitos as coisas estão começando para valer, a ajudar a divulgar essa edição, bem como também as demais publicações que a gente tem feito semanalmente. Para quem não se recorda, nas segundas-feiras tem a edição do programa Antivírus, e nas sextas-feiras, ordinariamente,
as edições do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas e até mais.